Porque é sempre importante a gente... às vezes, na neuro, começa esse quadros tão complexos, com tanta coisa acontecendo, que a última coisa que a gente lembra é de ver aonde que a criança está, enfim, em qual plano de movimento ele realmente está atuando. Aqui eu botei uma flecha, porque, na verdade, é do A, ele viria para o C e depois para o B, né? Porque no desenvolvimento motor normal, primeiro acontece a maturação dos planos, dos movimentos sobre o plano sagital, depois acontece a maturação sobre o plano frontal, e, por último, acontece a maturação no plano transverso. Então, essa sequência, esse desenho ele não está tão correto. Assim, para nós, né? Na nossa sequência. Em termos de cinese, não muda nada. Então, na verdade, quando a gente tem, por exemplo, quanto mais imatura for a criança, mais ele desenvolve movimentos no plano sagital, apenas. Que é, por exemplo, que a Jaque fala do João andar de coelhinho. Ele só faz esse movimento, né? De coelhinho para cima e para baixo. Então, na verdade, durante o deslocamento, ele não usa nada no plano frontal e quase nada no transverso. Então, a gente vai ter que cada vez observando mais quais são as inabilidades em termos de planos de movimento. Então, retomando, né? Biomecanicamente, o movimento em plano sagital, a gente tem a flexo-extensão do tronco, aqui o básico, né? A flexão lateral e as rotações. Então, esse aqui já está na ordem mais correta, né? Então, a gente tem aí os movimentos de todo o tronco nesse sentido, e aí cabeça vem junto. É o plano sagital, plano frontal e plano transverso, ou transversal. Quando a gente vai para o nosso paciente, é muito importante que a gente verifique como está essa mobilidade, tá? Nem que seja no passivo da coluna, tronco e cabeça aqui, do nosso paciente, nos 3 planos de movimento. Então, essa aqui, já vou adiantar, já vou dar um spoiler, né? É a tarefa para a semana. A gente vai ter que verificar. Então, olha que coisa mais linda. Eu, particularmente, assim, sou apaixonada por essa imagem. Eu acho que o dia que eu entendi esse desenho, depois vocês pegam em casa, olhem com mais calma. Mas vejam, é como se fosse um barco, né? E lá em cima ele tem um transversal bem estruturado e um eixo central. Mas vejam que são cordas, tá? Que regulam. Então, não sei se vocês lembram daqueles marionetes, né? Que a gente assistia, que tinha, né, umas ripinhas cheias de cordinha. E daí a gente fazia assim, o bonequinho, né, o boneco dança, tem até teatrinho, né, o Tati, você que tá sempre com as coisas bem lúdicas do teu filho, a gente lembra, teatro de bonecos, né, marionete. Então, a gente nada mais, a coluna vertebral, ela tem essa capacidade, e vejam, e aí a gente entra naquilo que eu estava conversando com a Karen no sábado. Se o ombro direito da tua paciente é o problemático, veja bem, olha esse X descendo aqui, ó, lá em direção à perna esquerda, né? E depois, de novo, esse X, olha, está se relacionando com a perna direita aqui. Então, essas relações, você vê que esse triângulo, ele se fecha para a cintura, e o triângulo de baixo, ele se fecha para o dorso. E quando eu falava para vocês que a gente tem que reforçar muito a mobilidade nessa região aqui, é onde os dois praticamente se encontram, né? A gente tem o intermediário entre os dois triângulos, que é esse centro aqui, ó, que vai entre esse ponto, vou até marcar aqui. Peraí. Não, amarelo também, né? Aqui. Esse quadradinho aqui, ó. Esse centrinho é um centro muito importante, porque é onde encontra o triângulo de baixo, o triângulo central e o triângulo de cima. Então, a gente tem aqui um ponto muito importante a ser avaliado em todos os pacientes. Esse ponto, galera, é o ponto central das rotações, tá? Então, um paciente que não roda, ele, em geral, está bloqueado aqui.